Olá, professoras e professores. Eu sou a professora Estefânia Sales. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento nas atividades do capítulo 6 do 7º ano de Matemática, texto 14, livro de orientações para o professor. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é o conto, que são histórias curtas, fictícias, que possuem os elementos essenciais de uma narrativa, tais como personagens, enredo, tempo e um universo de acontecimentos. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento Planeta Matemático e do momento Revisando. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. As habilidades abordadas nessa sequência didática são EF07MA31, EF07MA32 e EF07MA33. E os descritores são D19, D22 e D36. As habilidades se referem ao estabelecimento de expressões de cálculo de área de triângulos e de quadriláteros, resolução e elaboração de problemas de cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos e ou triângulos, utilizando a equivalência entre as áreas e o estabelecimento do número como a razão entre a medida de uma circunferência e seu diâmetro para compreender e resolver problemas, inclusive os de natureza histórica. Os descritores se referem à resolução de problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das operações, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, identificação de como a fração representa o que pode estar associado a diferentes significados e a resolução de problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e ou gráficos. Vamos agora para o momento Descobrindo a Matemática. Professoras e professores, o momento Descobrindo a Matemática é composto pela atividade 1, Eu Investigo o Texto. Nessa atividade, será apresentada aos alunos o gênero textual gerador das atividades propostas, trazendo questionamentos sobre a compreensão e as habilidades matemáticas presentes no texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Atividade 1, Eu Investigo o Texto. Professoras e professores, para a realização dessa atividade, sugerimos que providencie antecipadamente um tangram e algumas imagens que possibilitem a compreensão do seu uso. Esses materiais serão utilizados durante a execução da atividade. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem os questionamentos propostos nas questões de 1 a 3 e, durante esse momento, observem quais dos alunos expressam suas opiniões espontaneamente e incentivem aqueles que não o fizerem. Aproveitem para observar o nível de argumentação que eles utilizam para explanar as respostas. Incentivem os alunos a realizarem uma leitura silenciosa do texto do quadro Quer Saber Mais? Lembrem-se de que essa é uma ação essencial para a formação de leitores competentes e críticos, atuantes no mundo da cultura escrita, visto que, nas práticas de leitura do cotidiano, esse método é o que predomina em diferentes instâncias sociais. Também é possibilitado nessa ação o desenvolvimento de habilidades de leitura, tais como localizar informações e fazer inferências no texto, dentre outras. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 5 e 6. Vamos agora iniciar o momento Planeta Matemático.
momento Planeta Matemático é composto por 4 atividades chamadas Eu Exploro a Matemática. Essas atividades possibilitam aos alunos o desenvolvimento do raciocínio lógico, incentivando o pensamento independente e a criatividade, além da habilidade de resolver problemas. Essas atividades geralmente iniciam com o ícone Quer saber mais?, que apresenta uma breve explanação sobre as principais habilidades matemáticas que serão abordadas nas questões propostas. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Atividade 2, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentive os alunos a acompanharem a leitura que você fará do texto do quadro Quer saber mais? E realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas quando julgarem oportuno para explicarem o conteúdo abordado. Ao final, certifiquem-se de que os alunos o compreenderam. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. A resolução das questões 1 e 2 serão realizadas de forma individual. Aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 3, 4 e 5. As hipóteses de respostas citadas durante a correção coletiva possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realize as intervenções que julgarem necessárias e utilizem o quadro para demonstrar o passo a passo da resolução das questões. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Atividade 3, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Como a proposta de resolução para a questão 1 é coletiva, observem quais alunos participam espontaneamente e incentivem aqueles que não fizerem. As hipóteses de respostas citadas durante esse momento possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão os alunos obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realizem as intervenções que julgarem necessárias e utilizem um quadro para demonstrar o passo a passo da resolução da questão. A resolução das questões 2 e 3 serão realizadas de forma individual. Aproveitem esse momento para observar quais as dificuldades ou dúvidas dos alunos e realizem as intervenções que julgarem necessárias. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução das questões 4 e 5. Após essa atividade, não esqueçam de iniciar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Atividade 4, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões para o planejamento que contemplam a resolução da questão 1. As respostas dadas pelos alunos nas questões de 2 a 4 possibilitarão que vocês, professores, observem qual nível de compreensão eles obtiveram sobre o conteúdo abordado. Realizem as intervenções que julgarem necessárias. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Atividade 5, Eu Exploro a Matemática. Professoras e professores, iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam uma revisão dos conteúdos que foram explanados anteriormente. Essa ação é importante, pois preparará os alunos para a resolução da atividade 6. Orientem os alunos a acompanharem a leitura que você fará do texto do quadro Quer saber mais? Realizem a leitura com fluência e entonação adequadas. Façam paradas durante a leitura, quando julgarem oportuno, para explicarem o conteúdo abordado. Após a explicação, incentive os alunos a explanarem suas dúvidas sem restrições. Essa ação contribui para uma aprendizagem colaborativa. Finalizem a atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento, que contemplam a resolução das questões de 1 a 4. Vamos agora para o momento revisando. Professoras e professores, o momento revisando é composto pela atividade 6, Eu Exercito o Cérebro. Esse momento apresenta apenas questões objetivas, na quais os alunos deverão demonstrar, nas suas resoluções, as aprendizagens que foram consolidadas durante as atividades propostas.
Vamos agora para a proposta da atividade 6. Atividade 6, eu exercito o cérebro. Professoras e professores, durante a realização dessa atividade, é importante que vocês observem o desempenho dos alunos como forma de avaliar a aprendizagem dos conteúdos estudados. Ela deve ser compreendida como um referencial, uma vez que, caso os alunos demonstrem dificuldades durante a resolução, será importante e necessário retomar alguns desses conteúdos. É esperado que os alunos consigam responder às questões dessa atividade com autonomia. Aqueles que necessitarem de mais auxílio provavelmente não consolidaram os conhecimentos que envolvem os conteúdos matemáticos estudados. Fiquem atentos. Realizem a atividade seguindo as sugestões e orientações para o planejamento. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e possibilitar aos professores mais uma observação avaliativa em um outro contexto de como os alunos consolidaram esses conteúdos estudados. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de maiores intervenções para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de finalizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos relacionada a esse gênero textual. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 14. Até o próximo vídeo!